E aí, meus queridos, firmeza? Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo feliz? Todos tiveram um final de semana muito bom? E vamos fazer um pós-pós então para repercutir. Tenho várias coisas para falar para vocês hoje, mas primeiro vamos na continuação do jogo contra o Flamengo. Tem algumas coisas que eu acho que vale a pena falar. Vocês sabem, no estádio eu não consigo, eu não consigo fazer um vídeo com a mesma qualidade e com o mesmo conteúdo do que depois, com calma, com tempo para pensar e para poder organizar o raciocínio. Então vamos lá, algumas coisas que eu quero falar para vocês. Romero. Essa é só pra machucar os filha da puta que faz campanha contra o cara, mas beleza, eu não vou provocar. União, união, precisamos de união. É, outra coisa, sempre falei pra vocês e apanhei muito por isso, fui ridicularizado por isso, vocês sabem da minha luta aqui, já não é de hoje, pedindo para que todos acreditem, pedindo para que o corintiano tenha postura de corintiano, pedindo para que o corintiano não fique aí que nem uma gazelinha louca gritando, já caiu, já caiu, já caiu. Não sei onde leva isso, né? Não sei o que querem com isso. Triste isso, triste ter que falar isso, falar pela centésima vez isso. Mas ao mesmo tempo que eu estou falando aqui para vocês, vamos acreditar, vamos acreditar, vamos acreditar, essa vitória é sensacional. Essa vitória não só pelos 3 pontos, não só para o Corinthians dar uma respirada, o Corinthians continua na zona de rebaixamento, mas eu acho que mais do que isso para renovar as esperanças de todos, né? E isso acaba gerando, vai para o outro lado, acaba gerando uma euforia também que não tem que ter. Pés no chão, tá? Pés no chão. Sim, nós vamos escapar, vai dar tudo certo, mas pés no chão. Tem um longo caminho pela frente ainda, são 13 jogos pela frente ainda. Pés no chão, jogo a jogo, vamos lá, que vai dar tudo certo, tá? Aliás, aproveitar, mano, já que eu tô falando isso daí, fazer uma pausa, já volto no pós-pós. Eu falei para vocês que eu fiz a minha projeçãozinha do que eu achava que ia acontecer e foi o que me deu a certeza de que nós vamos escapar. Nessa minha projeção, já estamos com 2 pontos a mais de saldo. Sim, eu tinha colocado empate contra o Flamengo. Falei, vou ser conservador. Coloquei empate contra o Flamengo, ganhamos o jogo, ou seja, já são 2 pontos a mais aí que dá para tirar de outro lugar. E eu refiz, tá? Para ir nos 45. Eu nem quero ir para cima. Para ir nos 45, tá? Será que dá para ver se eu mostrar para vocês, mano? Dá para ver? Depois vocês dão um pause aí para vocês verem o que foi que eu fiz. Mas vamos lá, só para vocês saberem. Próximo jogo contra o Botafogo. Vamos lá, mano. Vamos ganhar. Vamos tentar a vitória. Não sei. Mas seria uma surpresa o Corinthians perder do Botafogo? Nenhuma, né? Nenhuma. Coloquei 0 aqui, tá? Mas depois vem o Atlético Goianiense em casa. Coloquei 3 pontos contra o Atlético Goianiense. Inegociáveis, né? Depois São Paulo fora. Coloquei um empatezinho contra o Freguês. Uma dessa ganha, mas eu coloquei um empatezinho, tá? Conservador. Depois o Inter em casa, é pra ganhar. Atlético Paranaense em casa, é pra ganhar. Cuiabá fora, vocês vão falar, é pra ganhar. Eu pus empate. Sim, eu pus empate contra o Cuiabá. Talvez ganhe do Cuiabá, talvez empate o outro ali. Tudo bem. Só para vocês entenderem a minha conta. Eu coloquei empate contra o Cuiabá fora de casa. Porco em casa. Vamos engolir esses filha da puta dessa vez. Coloquei empate. Conservador, tá? Conservador. Vitória fora. Coloquei vitória. Vamos ganhar do Vitória. Essa daí você exagerou. Tudo bem. Por outro lado, o jogo seguinte, Cruzeiro em casa, coloquei empate. Dá para inverter se vocês quiserem. Se empatar com o Vitória fora, ganha do Cruzeiro em casa. Tá sob controle. Vasco em casa, ganhar. Ganhar. Como vocês estão vendo, é conservador, mas não é tão simples assim, mas é. Tá? Um time que joga o que o Corinthians jogou no domingo tem totais condições de fazer no mínimo isso aqui que eu tô falando. Beleza? Depois Vasco em casa, vitória. Já falei, né? Criciúma fora, olha só, eu coloquei derrota. Eu fiz uma conta, falei, caralho, eu não vou perder mais jogo nenhum até o último jogo contra o Grêmio. Coloquei derrota sim pro Criciúma. Dá pra ganhar o jogo, porra. Dá pra ganhar o jogo, dá pra empatar. Pra manter o saldo positivo aqui que eu tô fazendo. Mas eu coloquei derrota, só pra ilustrar pra vocês que mesmo assim tá dentro dos conformes, tá? Bahia em casa, ganhar. E se isso acontecer, o Corinthians faz 23 pontos nesses jogos todos que eu falei e pode até perder do Grêmio na última rodada. Se isso que eu falei pra vocês aqui acontecer, o Corinthians chega em 45 pontos. Essa contagem começou quando o Corinthians tinha 22, estamos com 20, 25 agora. O Corinthians tinha 22, tá? Então eram 23 pontos depois daqueles 22. Desses 23, ou seja, já precisa só de 20 agora, beleza? Para chegar nos 45. É isso. Eu acho super possível, tá? Super possível. Então vamos voltar ao assunto, que o assunto é bom. Falar ainda da vitória do Coringão contra o Flamengo no domingo. E muitos de vocês pedindo para que eu comente a vergonhosa, a escandalosa, eu não vi, nem vou, acreditem todos vocês, mas a escandalosa e vergonhosa cobertura, a transmissão da Rede Globo, do seu Luiz Roberto durante o jogo, do seu Roger Flores, torcendo desesperadamente para o Flamengo.
É sempre aquela coisa, o que o Flamengo tem que fazer para empatar e não o que o Corinthians tem que fazer para segurar o resultado, né? E coloca o microfone na torcida do Flamengo, é uma coisa vergonhosa. Vergonhosa. Globo, é vergonhoso isso. Torcida do Coringão cantando pra caralho, uma puta da atmosfera. E os caras colocavam o microfone na torcida do Flamengo pra passar pra vocês a impressão de que quem tá cantando alto é a torcida do Flamengo. Fizeram isso na Libertadores com a gente, contra eles no ano retrasado. Vergonha, uma vergonha, entendeu? Mas enfim, o povo não é bobo, né? Abaixa a Rede Globo, isso aí. Tomar no cu, que coisa constrangedora. Ah, uma nota que me incomodou. O número de ingressos para a torcida do Flamengo. Vamos lá. Eu mandei mensagem para o Augusto, que me respondeu, retruquei, discordei. Vocês viram aquele espaço enorme para a torcida do Flamengo, que é, vamos ser sinceros, um espaço mais ou menos igual que deram para o Atlético Mineiro, por exemplo, que fica com uma torcida bem grande. Porque a gente vai jogar no estádio do Atlético, nós temos o mesmo espaço. O Corinthians dá 2.500 ingressos para o Flamengo em Itaquera. É vergonhoso, eu vou falar por quê. Porque nós não temos a mesma, ou melhor, temos exatamente o mesmo número no Maracanã. Ah, então tá tudo igual. Não tá igual. O Maracanã é quase o dobro de Itaquera. É ridículo, é vergonhoso, é patético, é de uma frouxidão assim assustadora o Corinthians aceitar 2.500 ingressos no Maracanã. Pior, o jogo contra eles já foi. Augusto, você fala em reciprocidade, você fala em tratar os caras como a gente é tratado. Os caras dão só 2.500 pra gente ir lá. E aí os caras vêm jogar aqui, você dá os mesmos 2.500 pros caras, pô, tá de brincadeira, Augusto. Brigamos com o Duílio, chamamos o Duílio de bunda mole, de frouxo, de covarde por causa disso. Você vai fazer a mesma coisa, Augusto? Porra, não dá, irmão. Não dá. Vamos ser um pouquinho mais corajoso, vamos ter um pouquinho mais de peito. Tá? Isso não pode, mano. O que falta acontecer pro Corinthians ter um presidente que tenha coragem, mano? Coragem de peitar os caras do Flamengo. O que falta, mano? Puta que pariu, mano. Isso é. Tira torcedor do sério, mano. Tira torcedor do sério, tá? E o Tite? Vamos falar do Tite? O Tite tava tristinho. Antes do jogo, fizeram uma pergunta pra ele sobre a volta dele pra Itaquera. Fez aquela cara de filósofo dele, pensou, não, vamos falar disso e disso, fugiu da pergunta. Ontem foi xingado em Itaquera, claro, ontem não, domingo, foi xingado, claro, você queria o quê, amigão? Tapete vermelho? Então vamos lá, Tite, você foi um cuzão sim, irmão. Você tem o direito de ir pro Flamengo? Tem. E nós temos o direito de te achar um cuzão. Você foi cuzão sim. Você foi ingrato sim. O Corinthians implorou pela sua volta por 3 vezes diferentes, ainda com o Duílio, querendo a sua volta. A sua volta significaria demais pro Corinthians. O Corinthians não estaria na situação que está agora se você tivesse voltado no ano passado. A contratação do Tite equivale a contratar 5 jogadores. Acalma, coloca a ordem na casa. Tite é bom, vamos falar o quê? Pode ser um comédia, pode ser um hipócrita, pode ser um demagogo, que ele é. Mas como eu sempre falei, ele era o nosso demagogo. Né? Agora ele não está lá, não está mais com a gente, agora a gente enxerga com clareza aquele mala que o Tite é. Enfim, ele queria o quê? E depois o jogo reclamou na coletiva. Não, vai, tudo bem, mas xingar minha mãe? Isso eu não posso aceitar. Então, Tite, vamos lá. Quando a gente falou filha da puta, nós estamos falando o cuzão, o arrombado, o Zé Ruela. Ninguém tá falando da tua mãe, irmão. Você acha que o intuito da torcida do Corinthians era dar a entender que a senhora, sua mãe, troca favores sexuais por dinheiro? Vai pra puta que pariu. Nós estamos te xingando porque você é um cuzão, irmão. Você abandonou o Corinthians, porque você não quis o Corinthians e foi lá querer ganhar dinheirinho do Flamengo. Vai lá. Pau no seu cu. Você tem o direito. Você tem mesmo o direito de treinar o Flamengo. E nós temos o direito de falar, Tite, vai tomar no seu cu. Vai ficar moadinho. Vai dar entrevistinha falando da minha história aqui. Enfia no cu sua história. E jornalistazinho arrombado aí reverberando isso, dando palco pra isso. Falando, o Tite injustiçado. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. É por isso que vocês não representam o torcedor corintiano. Que vocês não falam, tem que falar. Pau no seu cu, Tite. Com todo o respeito, com muito jeitinho. Firmeza? Vamos lá. E o Maurinho César Pereira? Aquele que chacoalha quando fala do Corinthians, que tem pesadelos. Cara, o mano surtou com a vitória do Corinthians. É um absurdo, é uma vergonha o Flamengo perder pra esse time horroroso do Corinthians. Não, não é horroroso não, Maurinho. Não é horroroso não. Você pensa isso porque você não acompanha. Né? Você não acompanha, você não sabe, você só fala besteira, né? Você não sabe o que acontece. O time do Corinthians não é horroroso. E não é de hoje que estamos falando isso. E na mão do Ramon isso ficou mais evidente ainda. Com os reforços que chegaram, ficou mais evidente ainda. O padrão de jogo que o Corinthians tem hoje, e tem, você viu no domingo, mostra isso. Tá bom? Eu sei que dói perder do Corinthians, você sofre com o Corinthians te machuca. O Corinthians é aquela coisa na sua vida que te mata de inveja, porque o seu Flamengo, o grande Flamengo que eu respeito demais, não é Corinthians. Nunca vai ser Corinthians. Vocês não são o Corinthians, não tem a alma do Corinthians, e vocês têm uma inveja da torcida do Corinthians que machuca. Eu sei que machuca. Mas vocês não são a fiel torcida. É isso, aceita que dói menos.
Não adianta dar chilique. Reclamou, falou assim, ficou louco com o Tite, né? Só faltou levar bolo pra, pra festa do Corinthians. É isso aí, Mauro César. Continue dando chilique. Reclamaram da arbitragem, mano. Reclamaram da arbitragem. Luiz Roberto reclamando dos acréscimos. O cara deu 9 minutos, mano. 9 minutos. Mauro César reclamando também. Aliás, vamos falar um pouquinho rapidinho da arbitragem. Vocês viram a entrada que o cara deu no Thales Magno? Se eu não me engano, ainda no primeiro tempo, foi no segundo já. No tornozelo, mano. Tem o frame dessa foto aí, o quadro dessa foto rodando em tudo quanto é lá. Em qualquer situação normal, o VAR chama e expulsa, mano. Imagina se o Fagner dá uma entrada daquelas no cara, mano. Imagina se o Fagner faz aquilo. Mas lá passa, não é nada. Aí depois o Yuri Alberto vai. Aliás, muitos de vocês discordaram de mim, né? Que eu falei que eu não achei que era para expulsão do Yuri Alberto. E eu sou obrigado a ter a humildade de reconhecer quando vocês falam as coisas. Eu fui ver o lance. De fato, ele não deveria ter tomado amarelo. Foi na bola, não deveria nem ter tomado o cartão. Aquele famoso, o cara, né? Deixou o corpo, buscou o contato veio, entendeu? Falta. Não, falando sério, vamos lá. Dá para expulsar naquele lance do Yuri? Dá. Se o juiz tá com muita vontade, dá. Como o juizão tava. Dava para dar só amarelo e evitar tudo aquilo? Dava. Dava para ter dado a falta, que foi falta no Yuri, o cara não deu? Dava. Percebe? Enfim, é isso, tá? Mas reconheço que em outras situações não seria o fim do mundo. Num jogo de Libertadores, mas jamais expulsariam ali. Jamais. Jogando contra o Boca na Bomboneira, jogando contra o Colo-Colo no Chile, jamais o juizão ia expulsar o cara do time da casa num lance daquele. Jamais, tá? Mas é óbvio que o Yuri foi para dar o troco, tá? Poderia, na minha humilde opinião, eu não sou dono da verdade, na minha humilde opinião, poderia muito bem só ter dado o cartão amarelo, tá bom? Mas respeito vocês que acham que o Yuri deveria ter sido expulso. Vamos lá. Então é isso, assunto 1 foi pós-pós. Que delícia, agora ganhamos, se fuderam. É nóis, vamos lá, assunto 2. E vamos aos meus papéis aqui. Minha conta saldo 2. E já falei, né? Já falei, eu pulei etapas aqui, já falei para vocês da conta da projeção que eu fiz. Firmeza, vamos lá. Assunto 3, eu queria mandar um abraço. Eu queria mandar um abraço para uns blogs aí, não citarei nomes, só do Cafezeiro. Cafezeiro é sempre divertido falar do Cafezeiro, né? Esses caras que estavam falando aí há alguns dias, principalmente depois do jogo do Juventude, que Ramon balançava no Corinthians. Não é bizarro, mano? Não é bizarro, mano? Não é inacreditável os caras falar uma coisa dessa? Olha, o Ramon tá correndo riscos ali no Corinthians. Teve um Zé Ruela aí, que nem corintiano é, de um outro canalzinho aí, que falou que Ramon deve cair, que não se surpreendam se o Carille for contratado nos próximos dias. Inacreditável, mano. Inacreditável. Quem fala isso, ou é muito burro, e eu não acredito nisso, ou é mal intencionado. Ou é mal intencionado. Ramon faz um bom trabalho no Corinthians. É evidente o bom trabalho que ele faz. Aí a bola não entra, a culpa não é do cara. O Corinthians perde gols cara a cara, a culpa não é do cara. Fizemos um jogo ruim contra o Juventude Caxias? Fizemos, estava na conta. A gente sabia que o cara ia com o time alternativo, um monte de gente criticando a escalação. Vocês queriam o quê, mano? Tinha um jogo da vida contra o Flamengo. Vocês acharam mesmo que ele não ia escalar um time com ataque com Yuri Alberto, Romero e Pedro Henrique? Ele fez o que dava pra fazer. No segundo tempo, com o placar no 0x0, ele falou: agora eu vou colocar os caras. Colocou os caras, o time melhorou. Quando o time melhorou, tomou gol. Coisas do futebol, acontece. Agora, terem a coragem, a cara de pau de falar que o Ramon tava balançando, mano, olha, é inacreditável, mano. É inacreditável. Mas assim, cada um tem o que merece. Enquanto vocês continuarem dando clique pra esses caras, continuar dando visualização pra esses caras continuam aí. A culpa é de vocês, mano. A culpa é de quem assiste esse tipo de gente, esse tipo de programa. Foi mal. Minha humilde opinião, tá? Ah, 4, já que estamos nessa, vamos falar um pouquinho do Ivan Moré? Vocês curtem Ivan Moré? Ah, eu curto Ivan Moré. Vocês não acham o Ivan Moré um típico corintiano? Vocês não olham pra ele e falam, olha a figura dele, né? A calça grudadinha, né? O jeitinho de falar, né? Quase um franguinho, né? O Ivan Moré. Então, e divertido, né? Divertido porque, assim, com certeza o Ivan Moré não fala as coisas que fala por convicção. Ele deve ter tentado criar um personagem, uma mistura de Caio Ribeiro com, sei lá, né? É aquele cara que foi num podcast, acho que do Cross, e falou: o Corinthians vai virar um Santa Cruz. O Corinthians já caiu. Vocês lembram disso? Constrangedor, né? Constrangedor e o cara teve todo o tempo do mundo para mudar esse discurso, para deixar de ser pateta, né? Para, enfim, enfim. E o que ele falou depois do jogo? Sim, olha o que ele falou depois do jogo contra o Flamengo no programinha dele ali com o Marcos Assunção. Que o Corinthians ganhou tal, mas você não acha, Marcos, que só prolongou a agonia? Essa vitória do Corinthians pode apenas ter prolongado a agonia de um time que vai cair. O que ele queria, mano? Que o Corinthians perdesse para acabar logo com a agonia, então?
Não é inacreditável, mano, ter que ver esse tipo de coisa? Por que que eu vejo? Eu vejo que vocês me mandam, mano. Vocês mandam lá no WhatsApp, eu vejo e morro de rir. Fico constrangido daquela vergonhinha, né? Você sente aquela vergonhinha pelo cara. E aí, Marcos Assunção, coube ao Marcos Assunção colocar ordem no negócio e dar uma aula pra ele e falar assim: olha, o Corinthians tem que lutar. Cabe ao Corinthians fazer sua parte, o Corinthians tá vivo, o Corinthians tem chance, o Corinthians tem que fazer sua parte, tem que pensar no blá blá blá, falar aquelas coisas todas. Mas enfim, é inacreditável, mano. É inacreditável, mas por outro lado, faz um bem danado pra minha autoestima, sabia? Quando você ouve esses caras, vocês também, vocês não sentem isso? Quando vocês ouvem esses caras falando dessas coisas, vocês não falam, puta que pariu, que bom que eu não sou assim, né? É isso, né? Mas é isso, mano. Por que que esses caras existem? Porque tem gente que assiste. Tem gente que assiste. Então continuem com o Ivan Moré. Vocês merecem Ivan Moré. Ah, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Vocês viram no meu vídeo, antes do jogo, antes do pós-jogo que eu fiz lá no estádio, eu passei lá no Bom Retiro, na esquina da Rua dos Imigrantes, com a Cônego Martins, antiga Rua dos Imigrantes, que agora é José Paulino, vocês sabem, onde tem lá o Marco Zero da Fundação do Corinthians, tem lá um marco mesmo, literalmente, um mini obelisco ali, muito bonito colocado ali, tem um poste ali simbolizando um lampião, ah, onde o Corinthians teria sido fundado no dia 1º de setembro de 1910. E eu descobri que quem cuidou daquela revitalização ali, quem fez aquele negócio ali, quem correu na Consolação para comprar aquele poste ali foi meu querido Budal, amigo Budal, Marcel Budal, monstro, que é humilde e não conta isso, mas eu descobri. Parabéns, Budal. Você já mora no meu coração, não é de hoje. Depois dessa ainda eu te achei mais herói ainda. E o Budal contou para mim depois que morreu de medo daquilo, porque achava que os porcos iam lá quebrar. Ninguém foi, tá lá faz tempo, tá lindo, tá preservado, enfim. Sensacional poder ter ido lá e melhor ainda ter descoberto que foi o Budal que fez aquilo. Isso foi número 5. Vamos lá. Ó, tá indo bem, mano. Número 6. Número 6. Ah, eu sempre falo para vocês do canal do Rui, né? Do Legado da Fiel. Eu acho muito legal o canal do cara. É história pura, né? O Rui conta história do Corinthians. Ele não é um historiador, ele falou isso pra mim, mas ele, claro, conhece demais a história do Corinthians. Ele grava episódios sobre a história do Corinthians. Legado da Fiel é o nome do canal. E ele soltou um vídeo sobre o Birubiru. E eu queria falar uma palavrinha para vocês, porque, principalmente os mais novos, vocês têm a impressão de que o Birubiru foi um cara estiloso, um cara engraçado, com cabelo engraçado, com nome engraçado, um cara folclórico ali. Deve ser um desses caras aí muito raçudo e esforçado que passaram pelo Corinthians. Não, não. Birubiru jogou muita bola. Birubiru foi um dos primeiros caras, talvez um pioneiro nessa coisa que virou moda chamar de jogador moderno. Um cara que jogava em qualquer posição. Ele era um volante, mas ele jogava de meia. Ele jogava com a 8, ele jogava com a 11, ele caía pra ponta, ele fazia gol em final de campeonato. É uma coisa assim, em 82, o Corinthians vence o São Paulo na final do Campeonato Paulista por 3-1. Os dois primeiros gols do Birubiru. Ou foi o primeiro, depois o Casagrande ele fez o terceiro. Birubiru primeiro no meio das pernas do Valdir Pérez. Depois aquele lance que ele vai driblando e é o gol dele. E depois do Casagrande. É isso, né? Putz, se eu errei, vocês me corrijam, por favor. Mas, ou seja, esse era o Birubiru. Jogou muita bola. Birubiru tá em qualquer lista séria dos maiores jogadores da história do Corinthians. Quando forem falar dos jogadores de meio de campo, qualquer lista séria tem que ter o Birubiru. Meu pai escala o Birubiru na seleção dele, tá? Para vocês terem uma ideia. Ou seja, o Birubiru, entendam a importância do Birubiru pro Corinthians. Firmeza? Outra coisa, e o Rui falou que na sexta-feira vai soltar um episódio muito legal, já chamou minha atenção, falou que a casa vai ver sexta-feira, vai ter um episódio muito bom. Tô esperando, Rui, sou teu fã e assisto tudo que você faz, mano. Que mais? E o assunto principal de hoje, sim, esse é o assunto principal de hoje. Vocês me cobrando, eu numa puta expectativa para falar sobre isso, angustiado, todo mundo angustiado. Tem um short meu correndo no Instagram quando eu lancei falando sobre isso, da vaquinha, do lance da vaquinha. Até hoje tem gente que manda, tô dentro, cadê a conta? Cadê a conta? Vai sair ou não vai, caralho? Cadê essa porra? Vai então não vai? Andou, mano. Andou. Para desespero de todos aqueles que torcem contra, para desespero de todos aqueles que não acreditam no poder da torcida do Corinthians, para aqueles todos que acham que é ridículo, onde já se viu. Não é ridículo, não, mano. É a torcida do Corinthians abraçando o time e tentando ajudar o time. Essa conta, esse dinheiro, entendam de uma vez por todas, não vai pro Corinthians. Você que fala aí, eu não vou ajudar porque esses caras são ladrão, não vai pros caras. Os caras são ladrão, mas não vai pros caras. Ou pelo menos não vai pros caras que causaram esse problema. Vai direto pra conta da Caixa. E não vai ser o fundo imobiliário. E teve Zé Ruela aí querendo ironizar, querendo me ensinar o que era fundo imobiliário. Eu sei o que é um fundo imobiliário. Qualquer um que leia um pouquinho sabe o que é um fundo imobiliário. Legal o fundo imobiliário. Quem sabe mais para frente não façam. Não é esse o ponto agora. A ideia agora é simplificar. É oferecer para o torcedor do Corinthians uma porra de um QR Code. Uma porra do número de conta para o cara lá e depositar o dinheirinho que ele pode depositar para ajudar o Corinthians. É isso. É isso que a gente quer. E andou. Andou. O Corinthians não estava ajudando e agora finalmente andou. Houve uma reunião
e o Corinthians deu o aval, o Corinthians está dentro, vai rolar. Espero que vocês viram o comunicado dos Gaviões no domingo, depois do jogo. Eu imagino a expectativa dos caras com a vitória para poder soltar isso aí. Imagina se não ganha o jogo, soltar isso aí ia ser foda. Meio que comemorando a vitória, soltar essa notícia de que andou, que vai ter, que vai rolar. E provavelmente nessa semana já teremos novidade, já saberemos o número da conta onde o torcedor do Corinthians poderá depositar para ajudar a quitar a arena. Isso não é um devaneio, eu acredito demais. Eu faço aquela conta padrão com apenas 30 milhões de corintianos, dando 20 reais cada um. Estamos falando em 600 milhões de reais. É 700 que o Corinthians tem para pagar. Eu acho que dá. Tá? Eu acho que dá. Você não precisa colocar de uma vez por todas tudo que você tem. Vai por mês. Vai um pouquinho. Faz uma conta. Fala, olha, eu consigo dar tanto por mês. E vai colocando todo mês. Vamos fazer, vamos ajudar, vamos salvar o Corinthians. Isso não é apenas uma coisa bacana pra caralho, uma coisa histórica. Uma coisa da qual as futuras gerações vão se orgulhar. Você pode ter certeza. A torcida do Corinthians fazendo história mais uma vez. Não é só isso. Isso tira do Corinthians, tira das costas do Corinthians um passivo de 700 milhões de reais. É muita coisa. E a coisa tá complicada lá dentro do Corinthians, vocês sabem. Falta dinheiro sim, a situação é crítica. E se livrar disso daí seria espetacular para toda a planificação, para todo o planejamento que o departamento financeiro do Corinthians, capitaneado pelo Pedro Silveira, está fazendo. Tá? E está fazendo. Tem informações de que ele é muito bom, tá? Tem dirigentes do Corinthians que nos envergonham e tem dirigentes do Corinthians que dizem que são foda, dizem que o Pedro Silveira é foda, que ele manja demais do negócio e que ele tem a coisa sob controle, mas que ele tá assustado. O Corinthians tem muita coisa para vencer, tem muita coisa para pagar e, enfim, mas tá tudo dentro do planejado. E se o Corinthians conseguir quitar a arena, ia ser uma coisa espetacular para as contas do clube, tá? Então, vamos lá que dê certo. E aproveitando então, o marketing do Corinthians, vamos trabalhar, por favor. Vini, vamos trabalhar, mano. Campanha na internet, campanha em tudo quanto é canto, botar esse QR Code na porra da cidade inteira. Vamos trabalhar essa ideia, vamos bater nessa tecla. Marketing do Corinthians, por favor, trabalhe. Se tem uma coisa espetacular que vocês têm que fazer agora, aliás, você tem uma porra de uma coisa que vocês têm para fazer agora, é isso. É isso, foco total no marketing da quitação da arena. Por favor, firmeza? É nóis, tamo junto. E parabéns pros Gaviões por terem feito isso mais uma vez. Não começou agora, isso começou com o Digão lá atrás. Foi monstro, o Digão tá emocionado e orgulhoso disso, não é à toa. Essa ideia foi ridicularizada por muita gente riu. Quero ver vocês rirem depois. Vamos lembrar de todos os filhos da puta que deram risada, falaram que essa merda não vai dar certo. Vai dar certo, mano, é nóis. E eu conto com todos vocês, ajudem, por favor. Ajudem com o que for possível, tá? É isso. E Vini, já que tô trocando uma ideia com você, põe as organizadas no meio do campo, mano. Põe as organizadas no meio. Vamos ser diferente dos outros. Vamos ser diferente dos outros. O faturamento que a gente vai perder ali na leste inferior não é o fim do mundo, mano. E o ganho que a gente tem transformando o nosso estádio num caldeirão é uma coisa assim incomensurável, uma coisa que não dá nem pra medir. Imagina o time adversário metendo o pezinho ali, saindo do vestiário e dando de cara com as organizadas do Corinthians no meio de campo. Com os Gaviões no meio, com a 12 do lado e com todas as bandeiras e com tudo aquilo. É de se cagar. É de se cagar mesmo. Já é um caldeirão. A Itaquera já é foda. Imagina você metendo os caras no meio do campo de frente com a TV. Porra, vamos pensar um pouquinho maior. E não só fazer continha. Deixem de ser burros. Entendam um pouquinho mais a alma do Corinthians. Não é só dinheiro. Porra! Não é só dinheiro. Pensem um pouquinho maior. Pensem grande, por favor, tá? Não é um devaneio meu. E um dia vai dar certo, tá? As boas ideias sempre ganham, mano. Sempre ganha. Pode demorar, mas chega uma hora o pessoal fala, de fato, tem que fazer isso aí. E é isso. Não é a casa do povo, não é a arena do povo, é do povo. Mete o povo no meio do campo, caralho. Minha humilde opinião, tá? E é isso, mano, é isso. No último vídeo eu esqueci de mandar o feliz aniversário pro meu querido amigo Kevin, do nosso grupo, membro do canal do Povo Escolhido. Tava lá comigo no jogo, era aniversário dele. Prometi que depois do jogo eu ia mandar um parabéns pro Kevin. Esqueci, eu encontrei com a dona Olivia, vocês viram no vídeo lá, e aí foi foda, eu esqueci do Kevin. E mandar um abração também pro Sandrão, Sandro Andrade também, membro que fez aniversário também. Esses caras, filhos da puta, tem uma inveja desses caras que nasceram dia 1º de setembro. Sensacional, é isso. Eu escrevi aqui, mano, eu não entendo minha letra. Do dia. Comentário do dia. Ah, comentário do dia. Comentário do dia. Eu tenho. Tem um cara aqui, mano, que o cara fez um comentário que eu achei sensacional, mano. Eu preciso dividir com vocês, se vocês me permitem, por gentileza, tá? O cara escreveu assim, ó. Olha só que legal. Esse canal, esse canal do Kaká, com certeza tá na folha de pagamento da milícia digital do Augusto Melo. Uma vergonha desse tipo de corintiano vendido. É o Ronaldo Graf 81. E eu ia responder pro Ronaldo, mas não precisa, porque a Thalita respondeu.
Imagina o eco que faz na sua cabeça, hein, colega? Faz questão de não entender porra nenhuma. Thalita, obrigado, tá? Para cada imbecil desses, tem 3 igual você, Thalita, que conhece o canal, que me conhece, que sabe o que eu faço, que sabe o que eu falo e que não cai nesse tipo de conversinha. Obrigado, tá? Eu quis dividir com vocês o comentário do dia. É isso aí. E já estamos em incríveis 25 minutos. Eu tô cada vez pior. O que que falta? O que que falta, mano? O que que falta? Falei disso aqui tudo, falei disso aqui tudo. Falta agradecer, mano. Falta agradecer. Por que que falta agradecer? Você já sabe por que que falta agradecer. Porque eu não sou ingrato. Eu não peço, né? Eu devo ser o único canal na porra do YouTube que não pede like. Vocês repararam isso? Eu não falo, não se esqueça de se inscrever, dá o like, ativa sininho. Eu parto do princípio que se vocês gostam de mim, vocês já sabem disso, entendeu? Eu não fico estragando a porra do vídeo pedindo essas porra. Agora, eu sou obrigado, moralmente, minha mãe me ensinou isso, meu pai me ensinou isso, a não ser ingrato. As pessoas que fazem questão de me ajudar, que fazem questão de manter o canal vivo, eu agradeço do fundo do meu coração. O pessoal que entra no canal, no YouTube, clica no botãozinho valeu, manda uma contribuiçãozinha pro canal. Obrigado para todos vocês, o pessoal do Pix também. No último vídeo eu fiz o agradecimento e esqueci, pulei, mano. Falar pra vocês como é que eu faço, mano. Depois eu entro, né? Solto o vídeo, espero uns dias lá, porque no começo entra as coisas, depois dá uma acalmada. Então eu anoto um por um no meu papelzinho o pessoal que ajuda para agradecer todo mundo. E eu esqueci, eu pulei, mano. Eu pulei o Henrique, mano. Pulei o Henrique Fernandes, que é monstro, que sempre ajuda, que é membro do canal, justo o Henrique. O lado bom de esquecer o Henrique, que o Henrique me avisa. Fala que tá bravo comigo? Só eu, você não vai agradecer? Henrique, foi mal, mano. Tanto foi mal que você vai ver que outras vezes eu vou falar teu nome hoje. Então vamos lá. Henrique Fernandes, mano. Henrique Fernandes, que homem, que homem. O Du 2K, DUW 2K, de novo, obrigado. Ô, mano, melhor esse nome aí, mano. Daí pra falar, é DUW, é Du 2K. Henrique Fernandes, Bem Louco Barcelapa, Jones Lins, Henrique Fernandes, Éder Lima, Edson Guzmões, Eric Medeiros, Marcelo Bustamante e quem? Henrique Fernandes, Luiz Carlos Zuco, mano, que homem, puta que pariu, como é homem esse cara, Joaquim Rabelo, Zap 1910, obrigado, mano. Eduardo Sterbalov, Edu, vira membro, mano, é a sua cara, Edu. Você tá comigo aqui, eu tô vendo, é a sua cara, Edu. Vira membro, Edu. Arena Mil Grau, obrigado. Guilherme Juste, Paulo Sérgio Giroto, ele mais uma vez, Marcelo Gava, Leandro Vilarinho, meu mano, a Ana Paula Suave, obrigado, Ana, tá sempre aqui também, Rodrigo BS Good e o Kaique Araújo. E acabou? Não, mas o Kesley Vieira da Austrália, sempre o Kesley, Paulo Barbosa, Daniel Oliveira, Kleber Cordeiro e a Maria, membro do grupo, Maria Atiskin. Eu aprendi a falar seu nome, Maria, é Atiskin que fala? Depois me fala, tá? E o pessoal do Pix, obrigado pessoal do Pix, eu sempre deixo o Pix cacatimão.com.br. Eu sempre deixo na descrição do vídeo, tanto no YouTube quanto no Instagram, beleza? O Thiago Alexandre Cani. Será que é Cani mesmo? Acaba aí ou cortou? O Nasser Abdel Monem. Sandro Borelli, esse é brabo também. Célio Roberto Pereira, meu mano. Carlos Henrique da Silva. Para no Si. Rafael Fernando Braga. Também cortou. Marcos Roberto de Carvalho. É nóis, Marcão. Mohamed Zogby. Matheus Souza e Silva, Gustavo Parmesani, Sandro Borelli, mais uma vez, Sócrates Darel, Sócrates virou figurinha carimbada aqui. Renato Turano, trincou, é membro do canal. Renatão, você é foda, obrigado. Vitor Mota Gomes, Felipe Manuel da Silva, meu mano. Júlio César Moura, Edson Almeida Laurinte. Acabou no Laurinte. Percy Richard, o Percy é foda, mano. O Percy sempre manda cenzão. Percy, tamo junto, mano. Sandro Borelli, mais uma vez. Caralho, Sandro, você tá entrando na categoria Camilo Rodrigues, Luiz Carlos Zuco, Luiz Carlos Lima. Tá entrando no nível desses caras aí. O Lucas Lima Bonamone e o Sócrates Daré, mais uma vez. Repeti o nome porque eu tô a 3 vídeos sem agradecer. Foram 2 jogos seguidos. No estádio eu não consigo fazer isso, vocês sabem. Eu queria mandar um abraço para algumas pessoas, pro pessoal dos Gaviões da Fiel da Baixada, que eu encontrei antes do jogo. Contra o Flamengo, eu tava entrando, os caras passaram, ei, Kaká, é nóis, você quer? Nós na resenha trocando ideia, o cara vira, o cara vira pra mim e fala assim, mano, se não ganhar hoje, não me invade aquela porra do setor dos caras, vão quebrar tudo. Eu falei, não, mano, não, pelo amor de Deus, mano. Aí os caras deram risada, eu falei, não, não, hoje não. Vai dar tudo certo. E ó, falei pros caras, mesmo que empate o jogo hoje, tá na minha conta, mano. E ó, dá pra perder do Botafogo. Os caras, não, mano. Eu falei, eu juro, eu fiz as contas. Não entre em pânico, não é hora de entrar em pânico, não é hora de quebrar tudo, vai dar tudo certo. Confia em mim. Confia em mim, por favor. Você confia, eles eram eu falei, confia em mim, mano. Vem na minha, confia em mim. Hoje não é dia de quebrar tudo, ainda bem que não precisou quebrar porra nenhuma, deu tudo certo. É nóis. Aquele abraço pros Gaviões da Baixada, tamo junto. Abraço também pra Zenaide de Santos, de São Paulo. E pro Gerson Caxias. O Gerson Trobem em Caxias.
Não é Gerson Caxias, pro Gerson, que eu trombei em Caxias e falou pra mim, Kaká, manda tomar no cu esses arrombados dessa imprensa, filha da puta. Foi ele que falou, tá? Desculpa os palavrões, não fui eu, não faria isso. Manda um abraço pra esses arrombados, filho da puta dessa imprensa de merda que fala que ele já caiu. Ele deu nomes lá, não vou dar nomes, seria deselegante falar, Juca Kfouri, André Rizek, todos esses caras, Ivan Moré, Benja e outros caras, Neto e caras que falam que o Coringão já caiu. É nóis, Gerson, tamo junto, mano. Um especial aí vocês vão gostar, mano. Um abraço especial pro Enzo, filho do Gabriel. O Enzo me mandou um vídeo, mano. Vocês estão ligados, né? Enzo virou uma expressão, né? Geração Enzo. Por quê? Porque há uns 20 anos atrás, um pouquinho mais, um pouquinho menos, virou moda colocar Enzo. Os Enzo, as Valentina, o pessoal faz piada. Então toda vez que fala o cara é o puta de um Enzo, quer dizer que é moleque novo, né? Criado com todinho, que não entende das coisas. E aí o Enzo, moleque pequenininho, deve ter uns 6, 7, 8, quantos anos tem? Porra. Enfim, o Enzo é uma criança. O Enzo mandou um vídeo pra mim falando assim, Kaká, tudo bem? Eu sou teu fã, eu gosto do canal, não sei o quê. Eu sou Enzo, mas eu tenho postura de corintiano. Eu sou Enzo, mas eu sou corintiano, o Coringão é foda, não vai cair. Me emocionou. Obrigado, Enzo. Obrigado, tamo junto. Você tem razão, tá? É só um nome. É só uma expressão, que aliás não deveria nem usar, mas é só um nome. Conheço um monte de Enzo legal. O Enzo Soler, por exemplo, amigão meu. Tem vários Enzos aí que são firmeza pra caralho. Que sacanagem que fizeram com o nome de vocês. Mas enfim, é isso, beleza? Agradeci, pô, consegui, mano. Agradeci todo mundo, não fiz nada errado. Com certeza esqueci algumas coisas, mas a gente fala depois. Bom, não tem jogo tão cedo, né? Não tem jogo tão cedo. Então eu acho que eu consigo dar uma folga para vocês. Se não tiver assunto, né? Se tiver assunto, eu volto. Não volto sem assunto, vocês sabem disso. E muitos de vocês agora vão falar. Então aproveita que não tem jogo e faz a porra dos vídeos de história. Vou tentar. Vou tentar, juro que tá no meu. Tá no plano. Beleza? É isso aí, meus senhores, meus queridos. Vamos que vamos, mano. Vamos que vamos. Todo mundo eufórico, né? Como foi bom essa vitória, que alívio que deu, dá confiança. Mostra pra todo mundo que temos totais condições de sair daí. O Corinthians não é time pra cair. Não é nem que não é time pra cair, não é futebol pra cair. Tem time que às vezes você olha, pô, no papel, pô, esse time não é pra cair, mas não joga nada, não consegue nada. Não tá sendo o caso do Corinthians, mano. Sejamos justos. Ramon tá fazendo um bom trabalho, ele e o Emiliano estão fazendo. Aliás, que belas entrevistas que eles dão, né? Como é bom, né? Puta, reveja as coletivas do Luxemburgo, tá? Do Silvinho, de outros caras aí. Como é bom ver cara esclarecido e que sabe o que tá falando. Né? Não tenta te enganar, não tenta vender um jogo diferente daquele que você assistiu. O cara que é firme, sabe onde tá, sabe o que tá fazendo. Como é bom ver o Emiliano e o Ramon falando, né? É isso. E gostei sim da pancada que o Emiliano deu na arbitragem, na CBF em todos, falando cuidado com o Corinthians, não roubem o Corinthians, não façam isso com o Corinthians, não matem o Corinthians, vão ter que matar 35 milhões. Brabo esse cara sabe onde ele tá. Sou fã dele, sou fã dele. Obrigado, Emiliano, é isso. Alguém precisava brigar por nós aí, já que a diretoria não fala nada, tá? O Corinthians é roubado sequencialmente, toda hora, inclusive em casa, e ninguém fala nada. Pelo contrário, esperam aquele um erro a favor do Corinthians, tipo o jogo com o Grêmio, e pronto. Um puta de um escândalo. Abutres, ratos, filhos da puta. Gente que soube vender essa ideia de que o Corinthians é ajudado pela arbitragem, quando é o contrário. E a gente sabe disso. Mas isso não dá clique. O que dá clique é falar mal do Corinthians. Eles que continuem assim, eu vou continuar lutando, vocês podem contar comigo. Firmeza, meus queridos? É isso. Então, quando der, eu volto. Abraço a todos e vai Corinthians.